Sempre acreditei que o destino tem uma maneira peculiar de revelar suas verdades. Às vezes, ele escolhe os momentos mais inesperados, os lugares mais improváveis, para virar nossa vida de cabeça para baixo. No meu caso, foi num sítio antigo, cercado pela natureza exuberante do interior de São Paulo, que descobri que tudo o que eu pensava saber sobre minha vida era apenas a superfície de uma história muito mais profunda e complexa. Me chamo Rainara, tenho 28 anos, e até pouco tempo atrás, achava que tinha o casamento dos sonhos com Diego. Nos conhecemos na faculdade de administração, eu no 3º ano e ele no último. Lembro como se fosse ontem. Estava chovendo forte naquela tarde de março, e eu tinha esquecido meu guarda-chuva. Diego me viu correndo desajeitada entre os prédios, tentando proteger meus livros com a pasta. Sem pensar 2 vezes, atravessou a rua para me oferecer abrigo sob seu guarda-chuva preto. "Você parece precisar mais disso do que eu", ele disse, com aquele sorriso que, anos depois, ainda faz meu coração acelerar. Tinha algo familiar nele, algo que não conseguia explicar. Era como se já nos conhecêssemos há muito tempo, como se nosso encontro fosse inevitável. O café que tomamos naquela tarde se transformou em jantar, que virou cinema no fim de semana, que se tornou um namoro intenso e apaixonado. Diego era diferente de todos os homens que já havia conhecido. Tinha uma sensibilidade rara, uma maneira única de me fazer sentir especial sem precisar de grandes gestos. Era nos pequenos detalhes. O post-it com uma mensagem carinhosa deixado na minha mesa de estudos, o chocolate preferido que aparecia misteriosamente na minha bolsa, as ligações só para dizer "estou com saudade". Nos casamos 2 anos depois de nos conhecermos, numa cerimônia simples no sítio de seu Miguel, avô de Diego. Foi lá que o conheci pela primeira vez. Um senhor de aparência forte apesar da idade, com olhos profundos que pareciam guardar histórias antigas. Naquele dia, notei algo estranho na maneira como ele me olhou durante a cerimônia, como se estivesse vendo um fantasma. Na época, atribuía a emoção do momento, mas hoje sei que havia muito mais por trás daquele olhar. Os primeiros anos de casamento foram como um sonho. Compramos um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro do Tatuapé. Estabelecemos nossas rotinas, construímos nossa vida juntos. Diego seguiu carreira em uma multinacional, enquanto eu me dediquei a abrir minha própria consultoria de marketing digital. Éramos jovens, bem-sucedidos e apaixonados. O que mais poderíamos querer? Mas como todo sonho, a realidade começou a se infiltrar lentamente. A rotina, essa ladra silenciosa da paixão, foi se instalando sem que percebêssemos. As conversas longas foram sendo substituídas por monossílabos cansados no fim do dia. Os jantares românticos viraram refeições rápidas na frente da televisão. Os fins de semana de aventura se transformaram em maratonas de séries no sofá. Não que fôssemos infelizes, longe disso. Tínhamos construído uma vida confortável e estável. Diego continuava sendo o marido atencioso e carinhoso de sempre. Mas faltava algo, uma faísca. Aquela eletricidade que fazia nossos corações baterem mais forte no início. Foi numa dessas noites de rotina que Diego chegou em casa com uma proposta inesperada. Seu avô Miguel havia ligado, convidando-nos para passar algumas semanas no sítio. Ele disse que está precisando de companhia, explicou Diego. E achei que poderia ser bom para nós também, sabe? Sair um pouco dessa correria, respirar ar puro. A ideia me pegou de surpresa. Fazia anos que não visitávamos o sítio, desde nosso casamento, na verdade. A vida na cidade tinha nos consumido completamente. Mas quanto mais pensava nisso, mais a ideia me parecia perfeita. Era exatamente o que precisávamos. Um tempo longe de tudo, uma chance de nos reconectarmos. "Seu Miguel ainda mora sozinho lá?" perguntei, lembrando do senhor de aparência forte que conheci no nosso casamento. "Sim", Diego respondeu com um sorriso melancólico. "Desde que vovó Maria faleceu, ele nunca quis sair de lá. Diz que cada canto daquele lugar guarda uma memória dela. Organizamos tudo para passar um mês no sítio. Não foi fácil. Tive que reorganizar minhas consultorias para trabalhar remotamente. E Diego conseguiu um arranjo especial no trabalho. Mas algo dentro de mim dizia que seria importante, que precisávamos dessa pausa. O
O sítio ficava a cerca de 3 horas de São Paulo, numa região cercada por montanhas e vales verdejantes. Conforme nos aproximávamos, seguindo por estradas de terra cada vez mais estreitas, senti uma mistura de ansiedade e expectativa. O lugar não havia mudado muito desde nosso casamento. A casa grande de madeira, com sua varanda espaçosa, os canteiros de flores bem cuidados, o pomar carregado de frutas, o cheiro de café recém-coado no ar. Seu Miguel nos esperava na varanda, como se soubesse exatamente o momento em que chegaríamos. Aos 75 anos, ainda mantinha aquela postura ereta e digna que me impressionou da primeira vez, embora seus cabelos estivessem completamente brancos agora. Seus olhos, porém, tinham algo diferente. Um peso, uma tristeza que não estava lá antes. Finalmente vocês chegaram. Ele nos recebeu com um abraço apertado. A casa estava precisando de um pouco de juventude. Enquanto Diego descarregava as malas do carro, seu Miguel me conduziu pela casa, mostrando as mudanças que havia feito desde nossa última visita. O interior mantinha aquele ar acolhedor de casa de campo, com móveis de madeira maciça e fotografias antigas nas paredes. Parei diante de uma em particular. Mostrava seu Miguel jovem, ao lado de uma mulher que imaginei ser a avó Maria. Essa foto foi tirada no nosso primeiro ano de casados, ele explicou, sua voz carregada de emoção. Maria era especial. Tinha um jeito único de ver o mundo. Havia algo na maneira como ele falava, uma hesitação sutil que me intrigou. Mas antes que pudesse pensar mais sobre isso, Diego apareceu carregando nossas malas, e o momento passou. Os primeiros dias no sítio foram como um mergulho em outro mundo. Acordávamos com o cantar dos pássaros, tomávamos café da manhã na varanda, observando o nascer do sol. Passávamos as tardes explorando a propriedade ou ajudando seu Miguel com as tarefas diárias. As noites eram preenchidas com conversas longas ao redor da mesa, ouvindo histórias antigas que seu Miguel contava com um brilho especial nos olhos. Diego e eu começamos a redescobrir um ao outro naquele ambiente. Sem as distrações da cidade, sem as pressões do trabalho, era como se estivéssemos voltando ao início do nosso relacionamento. Voltamos a ter aquelas conversas profundas que havíamos perdido, a rir das pequenas coisas, a nos surpreender um com o outro. Uma tarde, enquanto ajudava seu Miguel no jardim, ele começou a me contar sobre como conheceu a avó Maria. Foi num baile de carnaval, disse ele, suas mãos calejadas trabalhando habilmente a terra. Ela estava linda, usando um vestido azul, mas não estava sozinha. Sua irmã Helena estava com ela. Notei como sua voz tremeu levemente ao mencionar Helena, mas continuei concentrada em minha tarefa de regar as plantas. Nunca ouvi falar dessa irmã, comentei casualmente. Seu Miguel ficou em silêncio por um momento, tão longo que pensei que não tinha me ouvido. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que não consegui identificar. Helena era diferente. Tinha um espírito livre, indomável. Muito parecida com você, na verdade. Aquela comparação me pegou de surpresa. Como eu poderia ser parecida com alguém que nunca conheci? Mas antes que pudesse perguntar mais, Diego apareceu chamando para o almoço, e seu Miguel rapidamente mudou de assunto. Foi naquela noite que comecei a notar algo estranho no comportamento de seu Miguel. Durante o jantar, o peguei várias vezes me observando com uma intensidade perturbadora, como se estivesse tentando decifrar algo em meu rosto. Quando nossos olhares se cruzavam, ele desviava rapidamente, mas havia algo em sua expressão. Culpa, medo, que me deixava inquieta. Diego também começou a agir de forma diferente. Passou a fazer mais perguntas sobre minha família, especialmente sobre minha mãe, que havia nos criado sozinha após a morte precoce de meu pai. Perguntas que nunca tinha feito antes, sobre nossa história, sobre fotos antigas, sobre lembranças da infância. Uma manhã, enquanto tomávamos café na varanda, seu Miguel nos surpreendeu com uma caixa antiga de fotografias. Encontrei isso ontem mexendo no sótão, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa. Achei que vocês gostariam de ver. As fotos eram um mergulho no passado. Seu Miguel e Maria jovens, Diego criança correndo pelo mesmo quintal onde estávamos agora, festas de família,
momentos cotidianos congelados no tempo. Mas foi uma foto em particular que chamou minha atenção. Mostrava duas mulheres jovens, muito parecidas, usando vestidos de época. Uma delas era claramente a avó Maria, mais jovem. A outra é a Helena, seu Miguel disse suavemente, notando meu interesse na foto. A irmã de Maria. Senti meu coração falhar uma batida. A mulher na foto poderia ser minha irmã gêmea. Mesmos olhos, mesmo sorriso, mesma postura. Era como olhar para um espelho do passado. Minha história aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Diego também tinha notado a semelhança impressionante. Seu rosto estava pálido enquanto olhava da foto para mim e de volta para a foto. Vô, ele disse com uma voz trêmula. Por que a Rainara é idêntica a Helena? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Seu Miguel parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Suas mãos tremiam enquanto segurava a fotografia, e seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Acho que chegou a hora, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Há uma história que vocês precisam ouvir. Uma história que deveria ter contado há muito tempo. Naquele momento, olhando para seu rosto envelhecido e atormentado, senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo me dizia que o que estava prestes a ouvir mudaria nossas vidas para sempre. Seu Miguel se levantou lentamente da cadeira, como se o peso das memórias o puxasse para baixo. Vamos dar uma volta, ele sugeriu, apontando para o caminho que levava ao pomar. Diego e eu trocamos olhares preocupados, mas o seguimos em silêncio. O sol da manhã filtrava-se entre as folhas das laranjeiras, criando padrões dançantes no chão de terra batida. Seu Miguel caminhava devagar, suas botas deixando marcas profundas no solo úmido. Parou sob uma árvore antiga, um abacateiro que, segundo Diego, tinha sido plantado no dia do casamento dele com Maria. Foi aqui, ele começou, sua voz trêmula, bem debaixo desta árvore, que vi Helena pela última vez. Fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Era uma noite como esta, clara e estrelada. Tínhamos combinado de fugir juntos. Diego deu um passo à frente, confuso. Fugir? Mas, vô, o senhor não era casado com a vovó Maria? Sim, eu era, seu Miguel respondeu, a culpa evidente em sua voz. E esse foi meu maior erro, e também minha maior bênção. Deixem-me explicar desde o início. Sentamos nos bancos rústicos que circundavam a árvore, e seu Miguel começou a desenrolar o novelo de segredos que havia guardado por tanto tempo. Conheci Maria e Helena no carnaval de 1968. As duas eram inseparáveis, mas tão diferentes quanto o dia e a noite. Maria era doce, calma, tradicional. Helena era fogo puro. Tinha sonhos grandes demais para nossa pequena cidade. Queria ver o mundo, viver aventuras. Me apaixonei perdidamente por ela no primeiro instante. Seu Miguel passou a mão pelo rosto enrugado, como se tentasse apagar lembranças dolorosas. Mas naquela época, as coisas eram diferentes. A família delas era tradicional e eu era o partido perfeito para Maria. Os pais praticamente arranjaram nosso casamento. Helena ficou arrasada. Mas o que podíamos fazer? Nos casamos e ela foi forçada a ser madrinha do nosso casamento. Mas o amor entre Helena e eu não morreu. Pelo contrário, cresceu nas sombras, alimentado pelo proibido. Começamos a nos encontrar escondidos. Cada olhar, cada toque roubado era como fogo em gasolina. Planejamos fugir juntos várias vezes, mas sempre faltava coragem. Diego estava pálido, suas mãos apertando o banco com força. Eu sentia meu coração batendo tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir. Na noite que finalmente decidimos fugir, Maria nos descobriu. O olhar dela, nunca vou esquecer. Não havia raiva, apenas uma tristeza infinita. Helena partiu naquela mesma noite, deixando apenas uma carta para a irmã. Maria, em sua bondade inexplicável, me perdoou. Decidimos tentar salvar nosso casamento, e com o tempo construímos algo bonito juntos. Mas Helena desapareceu completamente.
Seu Miguel tirou um envelope amarelado do bolso da camisa. 2 anos depois, recebi esta carta. Helena estava grávida quando partiu. Teve uma menina. Sua mãe, Rainara. O mundo pareceu parar de girar. As palavras de seu Miguel ecoavam em minha mente como um sino ensurdecedor. Minha mãe, filha de Helena? Isso significava que... Sim, seu Miguel confirmou, lendo a pergunta em meus olhos. Eu sou seu avô biológico, Rainara. E Diego é seu primo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Diego tinha se levantado e caminhava de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Isso não pode ser verdade. Ele murmurou finalmente. Isso é impossível. Seu Miguel completou suavemente. Olhe para ela, Diego. Olhe realmente para ela. Por que você acha que se sentiu tão conectado a Rainara desde o primeiro momento? Por que acham que sempre sentiram essa familiaridade inexplicável? Memórias começaram a inundar minha mente. O primeiro encontro com Diego, aquela sensação estranha de já conhecê-lo, a conexão instantânea que estabelecemos, os comentários dos amigos sobre como nos parecíamos em certos gestos e maneiras. Por que está nos contando isso agora? Perguntei, minha voz mal saindo. Porque não posso mais carregar esse segredo, seu Miguel respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Porque vocês merecem saber a verdade. Porque... Ele hesitou. Porque Maria, antes de morrer, me fez prometer que um dia eu contaria. Ela sempre soube que este dia chegaria. Diego tinha se afastado alguns passos, encostado em outra árvore, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Quis ir até ele, consolá-lo como sempre fazia, mas pela primeira vez em nosso relacionamento, não sabia se tinha esse direito. Sua mãe sabe? Perguntei a seu Miguel. Sim, ele respondeu. Helena contou a ela quando completou 18 anos. Foi quando ela me enviou a segunda carta, atualizando o endereço e permitindo que eu acompanhasse a vida de vocês de longe. Mas ela pediu que o segredo fosse mantido, para proteger a todos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. As visitas misteriosas que minha mãe fazia algumas vezes por ano, dizendo que ia ver uma amiga antiga, sua reação estranha quando anunciei meu namoro com Diego, seu choro inexplicável no dia do nosso casamento. Preciso de ar, Diego disse subitamente, e começou a caminhar em direção à mata. Fiz menção de segui-lo, mas seu Miguel segurou meu braço gentilmente. Dê tempo a ele, aconselhou. É muita coisa para processar. Passamos o resto da manhã em um estado de torpor. Seu Miguel nos mostrou mais fotos, cartas, documentos, provas de uma história de amor proibido que tinha mudado o destino de 3 gerações. Helena tinha se mudado para o Rio de Janeiro, onde conheceu meu pai. Ou melhor, o homem que eu sempre acreditei ser meu pai. Ele morreu em um acidente de carro quando eu tinha 5 anos, e minha mãe nunca se casou novamente. Ela nunca deixou de amar você. Falei para seu Miguel, percebendo pela primeira vez o peso da solidão que ele carregava. Nem eu a ela. Ele respondeu simplesmente. Mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes, nossas escolhas têm consequências que afetam mais do que apenas nós mesmos. Diego voltou no final da tarde, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado na varanda. Ficamos assim por um longo tempo, observando o sol se pôr atrás das montanhas, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que fazemos agora? Ele perguntou finalmente, sua voz rouca. Era a pergunta que eu também me fazia. Como seguir depois de uma revelação dessas? Como lidar com o fato de que nosso amor, tão puro e verdadeiro, tinha nascido de uma teia de segredos e mentiras? Não sei, respondi honestamente. Mas sei que o que sinto por você é real. Isso não muda quem somos, ou o que construímos juntos. Diego pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos como tinha feito milhares de vezes antes. Mas agora, cada toque carregava um novo significado, uma nova compreensão. Precisamos conversar com sua mãe, ele disse. Precisamos entender toda a história. Naquela noite, fizemos uma ligação de vídeo para minha mãe.
Quando ela viu seu Miguel ao nosso lado, começou a chorar. Era como se um dique tivesse se rompido. Todas as emoções, todos os segredos guardados por tanto tempo, transbordaram em uma conversa que durou horas. Ela nos contou sobre como descobriu a verdade, sobre como Helena, minha avó biológica, tinha lutado com a culpa e o arrependimento pelo resto de sua vida. Nos contou sobre as cartas trocadas em segredo, sobre as fotografias escondidas, sobre o medo constante de que a verdade viesse à tona e destruísse a todos. Eu deveria ter contado antes, ela disse, enxugando as lágrimas. Quando você e Diego começaram a namorar, eu entrei em pânico. Mas vocês pareciam tão felizes, tão perfeitos um para o outro. Não tive coragem de destruir isso. Como está Helena? Seu Miguel perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Minha mãe hesitou. Ela está doente, respondeu finalmente. Câncer. Os médicos não dão muito tempo. Foi como se outro raio tivesse caído sobre nós. Helena, a mulher que tinha desencadeado toda essa história, a avó que eu nunca conheci, estava morrendo. Ela quer ver você, minha mãe disse, olhando para mim. E você também, Miguel. Ela diz que não pode partir sem tentar fazer as pazes com o passado. A decisão de ir ao Rio de Janeiro não foi fácil. Diego e eu passamos noites inteiras conversando, tentando entender nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossos medos. Como enfrentar uma situação para a qual não existem manuais, nem precedentes. Minha história aún não ha terminado. Por favor, considera suscribir-te al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Seu Miguel decidiu ir conosco. Durante a viagem de carro, ele nos contou mais histórias sobre Helena, sobre como ela sonhava em ser escritora, como tinha um talento especial para ver beleza nas coisas mais simples. Ela costumava dizer que o amor verdadeiro era como uma semente teimosa, ele recordou, olhando pela janela. Mesmo enterrado sob toneladas de terra, encontra um jeito de brotar. O apartamento onde Helena morava ficava em Copacabana, com vista para o mar. Quando chegamos, minha mãe já estava lá. Nos abraçamos longamente, todas as palavras não ditas ao longo dos anos condensadas naquele momento. Helena estava no quarto, sentada em uma poltrona junto à janela. Mesmo debilitada pela doença, mantinha uma elegância natural que o tempo não tinha conseguido apagar. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. É como olhar para um espelho do passado, ela sussurrou, estendendo os braços para mim. O abraço foi estranho e familiar ao mesmo tempo, como encontrar uma parte de mim que não sabia que estava perdida. Seu perfume me lembrava algo da infância, talvez das raras vezes em que ela tinha me visitado secretamente, apresentando-se como uma amiga da família. Quando seu Miguel entrou no quarto, o tempo pareceu congelar. 50 anos de separação, arrependimentos e amor não correspondido condensados em um único momento. Helena tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Seu Miguel correu para ampará-la, e por um instante eram novamente jovens, dançando naquele baile de carnaval onde tudo começou. Me perdoe, ela disse, sua voz embargada. Me perdoe por fugir, por esconder a verdade, por ser covarde. Não, seu Miguel interrompeu suavemente. Eu que peço perdão. Por não ter sido forte o suficiente para enfrentar tudo por você. Por ter permitido que outros decidissem nosso destino. Diego observava a cena da porta. Suas emoções divididas entre a compaixão e a confusão. Helena o chamou para perto. Você se parece tanto com seu avô quando jovem, ela disse, tocando seu rosto. Tem o mesmo olhar gentil, a mesma força quieta. Quando soube que você e Rainara estavam juntos, ela hesitou, olhando para todos nós. Talvez o destino tenha um senso de humor peculiar, ou talvez seja sua forma de corrigir os erros do passado. Passamos o dia inteiro ali, compartilhando histórias, preenchendo as lacunas de 5 décadas de segredos. Helena nos mostrou suas antigas cadernetas de poesia, fotos amareladas, cartas nunca enviadas. Cada objeto era uma peça do quebra-cabeça de nossa história familiar. Vocês precisam tomar uma decisão, Helena disse finalmente, quando o sol começava a se pôr. Sobre seu futuro juntos. Não cometam o mesmo erro que eu.
Não deixem que o medo ou as convenções sociais ditem suas escolhas. Diego e eu nos entreolhamos. Era a conversa que vínhamos adiando desde a revelação no sítio. Como podemos continuar? Diego perguntou, verbalizando nossa maior dúvida. Sabendo o que sabemos agora? Helena sorriu fracamente. O amor não segue regras, meu querido. Ele simplesmente é. Vocês construíram algo verdadeiro, algo bonito. Não deixem que os erros do passado destruam isso. Naquela noite, hospedados em um hotel próximo, Diego e eu tivemos a conversa mais difícil de nossas vidas. Falamos sobre nossos medos, sobre o que as pessoas diriam se soubessem, sobre como isso afetaria nosso futuro. Eu te amo, ele disse simplesmente, depois de horas de discussão. E isso é a única coisa que tenho certeza nesse momento. Também te amo, respondi, sentindo as lágrimas escorrerem. Mas é suficiente? Tem que ser, ele respondeu me abraçando. Porque a alternativa é desistir de nós. E isso eu não posso fazer. Helena faleceu 3 semanas depois. Seu funeral foi pequeno, íntimo, apenas família e alguns amigos próximos. Antes de partir, ela tinha escrito cartas para cada um de nós. A minha dizia: Querida Rainara, você é a prova viva de que mesmo das escolhas mais difíceis pode nascer algo extraordinariamente belo. Não carregue o peso dos nossos erros. Sua história é sua para escrever. O amor que você e Diego compartilham não é menos verdadeiro por causa do passado. Na verdade, talvez seja ainda mais especial, porque nasceu apesar de tudo, contra todas as probabilidades. Com amor eterno, Helena. Os meses seguintes foram de profunda transformação. Diego e eu decidimos fazer terapia de casal, buscando ajuda profissional para processar tudo o que havia acontecido. Não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de questionamento. Mas a cada dia, nossa conexão se fortalecia, agora baseada não apenas no amor, mas também na verdade completa de quem éramos. Seu Miguel voltou para o sítio, mas algo nele havia mudado. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Começou a escrever suas memórias, transformando sua história com Helena em um livro que nunca seria publicado, mas que serviria como um registro para as futuras gerações. Minha mãe também encontrou paz. Depois de tanto tempo guardando segredos, poder falar abertamente sobre sua história, sobre Helena, sobre suas origens, foi libertador. Nossa relação se aprofundou, baseada agora em uma honestidade que nunca tivemos antes. 1 ano após a morte de Helena, Diego e eu renovamos nossos votos de casamento. Foi uma cerimônia íntima, no mesmo sítio onde tudo começou, mas desta vez sem segredos, sem sombras do passado. Seu Miguel nos deu sua bênção, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria e tristeza misturadas. Helena estaria orgulhosa, ele disse durante o brinde. Ela sempre acreditou que o amor verdadeiro encontra seu caminho, não importa os obstáculos. Hoje, 5 anos depois daquela revelação que mudou nossas vidas, Diego e eu construímos nossa própria história. Não é uma história convencional, nem sempre é fácil de explicar para as pessoas, mas é nossa história, construída sobre uma base de amor, verdade e aceitação. O sítio continua sendo nosso refúgio, agora mais do que nunca. Seu Miguel, aos 80 anos, ainda cuida do lugar com o mesmo amor de sempre. Nas tardes de domingo, sentamos na varanda, observando o pôr do sol, e às vezes posso jurar que sinto a presença de Helena, sorrindo para nós. Temos um filho agora, Miguel Helena, nomeado em homenagem às 2 pessoas que, através de suas escolhas, certas ou erradas, tornaram nossa história possível. Ele está crescendo conhecendo toda a verdade sobre sua família, sobre como o amor pode ser complicado e simples ao mesmo tempo, sobre como os erros do passado não precisam determinar o futuro. Quando olho para trás, para aquela tarde no sítio quando seu Miguel revelou a verdade, percebo que aquele não foi o fim de nossa história. Foi apenas o começo. Um começo diferente, inesperado, mas talvez exatamente o começo que precisávamos ter. O amor, aprendi, não se encaixa em caixinhas arrumadas ou segue regras predeterminadas. Ele é como aquela semente teimosa que Helena costumava falar. Encontra seu caminho através das circunstâncias mais improváveis,
brota nos lugares mais inesperados e, quando verdadeiro, sobrevive a qualquer tempestade. Nossa história não é perfeita, mas é real. É uma história de amor que transcende convenções, uma história de perdão e redenção, uma história que nos lembra que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de nossos maiores desafios. E enquanto escrevo estas palavras, sentada na mesma varanda onde tudo começou, observo Diego brincando com nosso filho no jardim, seu Miguel em sua cadeira de balanço favorita, sorrindo serenamente. A vida não segue os caminhos que planejamos, mas às vezes nos leva exatamente onde precisamos estar. Aprendi que o amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos felizes. É sobre escolher ficar quando seria mais fácil partir, sobre encontrar beleza mesmo nas situações mais complexas, sobre construir algo novo das ruínas do passado. Nossa história continua sendo escrita, dia após dia, momento após momento. E talvez essa seja a maior lição que Helena nos deixou. Que o amor, em sua forma mais pura e verdadeira, não conhece limites, não segue regras, não se dobra às convenções sociais. Ele simplesmente é, em toda sua complexidade e simplicidade. E isso, no final das contas, é mais que suficiente.